Finalmente voltou o Ministério da Cultura e com um orçamento recorde. Mas o que isso significa? Salve, salve, arteiras e arteiros! Primeiro vídeo do ano para a gente começar falando desses novos caminhos que a cultura promete seguir no país com um orçamento recorde de 10 bilhões de reais e o retorno do Ministério da Cultura. Mas vamos fazer um retrospecto do que aconteceu com a cultura nos últimos anos para a gente entender aonde a gente chegou e para onde a gente parece que agora vai caminhar. Se a gente pegar no ano de 2011, o Brasil teve um orçamento do Ministério da Cultura de 3,3 bilhões de reais, que subiu um pouquinho aí nos próximos anos e chegou até 5,56 bilhões de reais. Hoje, 2023, a gente vai ter um orçamento de 10 bilhões. Isso que eu estou falando era nos anos 2011, 2013, no máximo. E mesmo assim fica uma notícia triste, que mesmo a gente chegando ao orçamento de 5,56 bilhões de reais, a gente nunca conseguiu executar mais de 2,56 bilhões de reais. Então, mesmo com o Ministério da Cultura a todo vapor, ou o que parecia nesses anos, a gente nunca conseguiu executar mais de 2,56 bilhões de reais e já vamos ativar aí o alerta para que esse novo ministério que volta aí com todo esse gás consiga executar perto desses 10 bilhões de reais que estão aprovados para o Ministério da Cultura. E depois que a gente chegou nesses 5,56 bilhões de reais, o orçamento da cultura veio em queda livre até chegar o ano passado a 1,67 bilhões de reais, quando nem era chamado de ministério, era apenas uma secretaria. Isso mostra o total desinteresse com a cultura nos últimos anos, passando o ministério para a secretaria, diminuindo seu orçamento para 1,67 bilhões, que, diga-se de passagem, foi 1/3 do orçamento, dos orçamentos secretos do parlamento. Isso mesmo, a cultura inteira do país teve 3 vezes menos orçamento do que o orçamento secreto que elegeu diversos deputados e senadores no país nas últimas eleições. Mas agora volta o ministério, voltam mais de 10 bilhões de reais para a cultura, mas para onde vai esse dinheiro? Quem segue o canal aqui já sabe que 3,8 bilhões vai finalmente para a execução que foi prorrogada para 2023, tinha que ter sido feito ano passado. Posso ser sincero? Engraçado, né? Porque o Bolsonaro ele disse que a Lei Paulo Gustavo foi responsável pelo estouro do teto de gastos, né? Mas só que ela não foi paga. Então como ela pode ter sido responsável? Mas agora finalmente conseguimos prorrogar para 2023, então 3,8 bilhões vão ser repassados para estados e cidades e esperamos que São Paulo, com a testa de ferro lá do Bolsonaro e também com desmonte aqui na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, que não tem funcionários, não consegue pagar os prêmios que ela mesma gera ali, editais, em tempo hábil. Tem muitos grupos aí com verbas para receber de fomento, de prêmios Renata, etc., e não recebem porque não tem funcionário para executar tudo e ainda terão que executar esta verba que virá do federal. E já ficou alerta também, arteira e arteiro, tem muita gente passando problema com a fiscalização da Receita Federal porque não pagou impostos da Lei Aldir Blanc. Agora virá a verba da Lei Paulo Gustavo. Fiquem atentos, porque caiu. A gente tem um monte de vídeo aqui no canal explicando isso. Tem que pagar o imposto se o edital estiver enquadrado, né, a prêmios, por exemplo, e principalmente pessoa física. Pessoa física, a gente já falou milhares de vezes, não tem o que fazer. Tem que recolher o imposto quando recebe a verba, se não for retido na fonte. Fora isso, tem 1,2 bilhões para a Condecine e também a promessa do repasse da Lei Aldir Blanc II de 3 bilhões nos próximos 5 anos. Então começa a se aquecer esta cadeia produtiva da cultura que, segundo o próprio relatório do governo do estado de São Paulo, que finalmente deixa esse PSDB um pouco aqui em São Paulo, cada R$1 investido na cultura retornou 6. Pena que esses 6 não retornaram para a cultura. Fiquem ligados que tendo novidade a gente volta aí para falar mais da Lei Paulo Gustavo, mais do orçamento da cultura, dos editais e como escrever projetos, etc.
ativa o sininho para ser lembrado. E tudo isso me fez lembrar de uma frase do grande mestre que fala sobre esses tempos que passaram e a esperança de um novo caminho. Que bom que tudo passa pela gente, mesmo que por cima. Nos vemos no futuro. Tchau, galera!